Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Bombinha e é um prazer te receber aqui. Bom, de acordo com a história, algumas regiões da Polônia foram assombradas por vampiros durante os séculos 17 e 18. Naquela época, a população se armava como podia, e quando conseguia capturar alguma criatura das trevas, como eles a chamavam, matava e enterrava os seres mitológicos de forma peculiar. Durante muitos anos da Idade Média, entre os séculos 5 e 15, e se estendendo pelos séculos 16 e 17, as crenças populares iam além da imaginação. Pessoas que apresentavam qualquer diferença física do, digamos, padrão, não eram vistas com bons olhos, assim como aquelas que tivessem capacidades a mais ou a menos que a maioria dos outros. Por toda a Europa, mulheres e homens, que geralmente tinham um contato constante com a natureza, aprenderam que as plantas possuíam propriedades de cura e começaram a usar seus dons para ajudar as pessoas. Porém, para a igreja, aquilo não estava certo. Aquela mulher ou aquele homem tinha poderes sobrenaturais e possuía vínculo com o diabo. Era uma bruxa ou um bruxo? Formava-se daí a premissa para a maior perseguição perpetuada pela Igreja Católica na história. No século XIII, foi criado o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. O objetivo era impedir que pessoas desviadas dos ensinamentos cristãos deixassem a instituição, utilizando-se para isso de variados mecanismos de perseguição e punição. Em 1484, durante o papado de Inocêncio VIII, foi emitida uma bula oficial com condenações à prática da feitiçaria, o Summis Desiderantis Affectibus, que também apoiava as ações necessárias para livrar a cristandade dos praticantes de bruxaria. Dois inquisidores nomeados na época, Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, escreveram O Martelo das Feiticeiras, originalmente conhecido por Maleus Maleficarum, livro que inspirou uma série de perseguições aos acusados de bruxaria por meio de argumentos jurídicos e religiosos. Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham sido executadas na fogueira por suspeita de bruxaria. A maior parte delas foi de mulheres. Recentemente, na Toscana italiana, foi encontrado um esqueleto de uma mulher morta há cerca de 800 anos. O que chamou a atenção dos arqueólogos foi o fato de ela ter sido enterrada sem sudário, nem urna e com 7 pregos na mandíbula. Além destes, outros pregos foram encontrados ao redor do esqueleto. Supõe-se que teriam sido incrustados nas suas vestimentas para que, segundo as crenças da época, a bruxa não pudesse ressuscitar nem continuar a semear a semente do mal no mundo. Numa outra região da Itália, foi encontrado um esqueleto de uma mulher que estava cercado por 17 dados. Para os italianos, o número 17 é relacionado à má sorte. Somando isso ao fato de que, na Idade Média, mulheres não podiam participar de jogos com dados e outros considerados jogos de azar, alguns arqueólogos suspeitam de que ela tenha sido morta durante um exorcismo. Esta é uma prática não muito aceita na Igreja Católica Apostólica Romana, onde um sacerdote, um padre, é incumbido de remover o espírito maligno que se apossou de alguém. Só que, naquela época, alguém que sofresse de epilepsia era visto como possuído pelo demônio e tinha que ser exorcizado. Uma pessoa que entrasse em surto causado por estresse passava pelo mesmo ato de exorcismo. Ainda na Itália, na ilha de Lazareto no Ovo, em Veneza, foram descobertos os restos mortais de uma mulher do século XVI, que foi enterrada com um tijolo na boca. De acordo com as crônicas da época, a região foi devastada por uma epidemia de peste bubônica. É claro que a peste fez muitos mortos. Porém, se algum desses mortos parecia ter tentado comer o sudário que envolvia seu corpo, era imediatamente declarado como vampiro e, segundo os costumes medievais da região, devia ser enterrado com um tijolo na boca. Mas como eles saberiam que a pessoa enterrada tentou comer o sudário?
Você deve estar se perguntando. Bem, normalmente, quando desconfiavam que a pessoa tinha algo a esconder, faziam a exumação de seu corpo horas ou dias depois do enterro. Se houvesse algum sinal de que a pessoa havia tentado escapar, isso significava que ela tinha poderes sobrenaturais e, portanto, que era um vampiro. Desde cerca de 60 mil anos atrás, o homem vem praticando rituais de sepultamento de seus familiares ou membros de sua sociedade. Supõe-se que a prática de sepultar corpos vem dos neandertais, que, para evitar que os corpos de seus mortos atraíssem animais selvagens, começaram a enterrá-los, geralmente com seus pertences. Tal prática foi ganhando simbolismos e diferentes rituais passaram a ser realizados por diferentes sociedades ao longo do tempo. Os tipos de rituais e como a pessoa era sepultada podia variar entre as civilizações e dentro de cada uma havia uma forma de tratamento diferenciada conforme a posição social do indivíduo. Mas, por padrão, a pessoa era envolvida por um tipo de tecido ou algo assim. Quando mais posses ela tinha, objetos pessoais e de valor também eram enterrados com ela. Um clássico exemplo disso são as tumbas dos faraós egípcios, entre as quais foram encontrados diversos adornos de ouro e outros pertences do imperador. Já as pessoas consideradas sobrenaturais, as bruxas e os vampiros, não tinham essa honra. Pelo contrário, eram enterradas de qualquer jeito e, por segurança, seus corpos eram presos por correntes, pregos ou ferramentas que, de alguma forma, não os deixariam sair de suas tumbas, caso não estivessem realmente mortas. Algumas eram deitadas de bruços e outras de costas, mas presas por correntes, cadeados e outros artefatos que as fariam ficar presas abaixo do solo. No caso das bruxas, que normalmente eram queimadas, tinham suas cinzas jogadas ao vento, para que seus corpos não pudessem se reconstituir. Houve vários casos em que as filhas foram acusadas e queimadas tais quais suas mães, pois acreditava-se que, desde muito cedo, além de serem oferecidas ao demônio, todas as filhas de bruxas eram iniciadas por suas mães nas artes da feitiçaria. Agora vou te contar uma curiosidade sobre a prática do velório, que talvez você não saiba. Mas antes disso, gostaria de saber se você gostou dessa camiseta bacana que eu estou usando. Se curtiu e quer garantir a sua, acesse o link que está na descrição e faça como eu. Use fatos. Bom, vamos lá. Há estudos que afirmam que os velórios têm origem na própria Idade Média, em algum ponto da Europa. Naquela época, era muito comum usarem estanho para fabricar utensílios domésticos. Era muito recorrente também usarem alguma vasilha de estanho para consumo de álcool. A combinação do estanho com o álcool às vezes provocava um desmaio duradouro em certos indivíduos, semelhante à narcolepsia, que é um distúrbio crônico do sono em que a pessoa parece ter falecido. Então, para evitar que a pessoa fosse enterrada viva, o que era comum acontecer naquela época, o corpo do desmaiado era recolhido e colocado sobre uma mesa. Como eletricidade era algo impensado naqueles anos, os familiares precisavam segurar as velas enquanto vigiavam o suposto falecido. Afinal, era necessário ter certeza de que aquela pessoa estava morta e não dormindo. Logo, o nome velório é derivado das palavras vela e velar. Mudando um pouco de assunto. Vampiros e lobisomens assombram por séculos algumas partes da Europa e uma delas compreende a Polônia, Lituânia, Romênia e outras regiões do leste europeu. Fato recente ocorreu na Polônia, com a descoberta de um esqueleto, provavelmente feminino, que foi encontrado com um artefato de ferro, similar a uma foice, em torno do pescoço. Na verdade, foram encontrados vários esqueletos e, pelas condições de sepultamento, os arqueólogos julgaram se tratar de pessoas consideradas vampiras na sua época. Era costume dos povos enterrarem as criaturas das trevas com garantias de que não retornariam ao mundo dos vivos.
Por isso, depositavam medalhas santas nas covas, colocavam pedras pesadas sobre os corpos, pregavam os cadáveres e ainda, como foi esse caso polonês, prenderam-no com instrumentos cortantes, que limitavam o movimento do suposto vampiro em sua cova, caso quisesse escapar. Na Polônia, 3 dos esqueletos encontrados pela equipe do professor Dariusz Poliński estavam com seus pescoços presos por foices. As evidências sugerem que um deles pertencia a uma mulher, com dentes frontais proeminentes e que foi considerada uma vampira. De acordo com Poliński, a foice foi colocada no pescoço de tal forma que, se a falecida tentasse se levantar, provavelmente teria a cabeça cortada. Ele ainda explicou que, quando surgiram os primeiros relatos de vampiros no século XI, alguns cidadãos da Europa Ocidental passaram a tratar seus mortos com rituais anti-vampiros, acreditando que algumas pessoas que morreram iriam sair do túmulo como monstros sugadores de sangue e aterrorizar os vivos. Como disse no início, qualquer pessoa que apresentasse ser diferente física ou mentalmente era considerada sobrenatural. Um problema na coluna cervical, popularmente conhecido como corcunda, já era visto como um sinal de vampirismo ou um tipo de monstruosidade. O filme O Corcunda de Notre Dame, da Disney, é sim uma ficção, mas retrata quase que fielmente como os quasímodos da época eram tratados, à base de pedradas, xingamentos e empurrões, caso estivessem no meio do público. Você acredita em vampiros e bruxas? Será que estão soltos por aí? Ou são somente frutos da imaginação ancestral que vem nos perseguindo, assim como vários outros elementos de nossa cultura? Comente aí embaixo, é importante para nós conhecermos mais sobre você também. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça do like maroto, tudo bem? Inscreva-se, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações, a fim de ficar por dentro das novidades. Um forte abraço e até o próximo encontro. Valeu! Tchau!